um privilégio, irmãos, muito grande fazer parte dessa história de Deus. Eu fico assim, imaginando como Deus, ele é gracioso, ele é cheio de compaixão, de misericórdia e de amor. E um amor sacrificial a ponto de entregar aquilo que ele tem de mais precioso para nos salvar, para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do seu Filho amado. Irmãos, isso é maravilhoso. E nós estamos celebrando nesse dia essa festa, que para nós é uma festa, com certeza. A morte e ressurreição do Senhor Jesus. E nessa noite eu quero dar sequência aqui e fazer uma abordagem da morte e da ressurreição de Jesus, aplicando essa realidade na nossa vida. E o texto base que nós vamos usar, o texto bíblico, é Romanos capítulo 6, hoje lá no batismo, no período da manhã, eu mencionei esse texto e fiz alguns apontamentos a partir dele. Mas agora eu quero me aprofundar um pouco mais e destacar 2 pontos desse texto. Pode dar mais um enter, Davi, por gentileza? O primeiro ponto, eu quero destacar um pouco sobre a morte para o pecado. E no segundo, eu quero destacar a realidade da ressurreição de Jesus para nós. Amém? Romanos 6, abre a sua Bíblia, por gentileza. Versos 1 ao 14. É um texto importantíssimo da carta que Paulo escreveu à igreja que estava concentrada em Roma, que era a capital do império naquele momento. E Paulo está trazendo aqui essa realidade da morte e da ressurreição do Senhor Jesus aplicada ao batismo. E certamente tem instruções muito valiosas para nós aqui. Vou fazer a leitura na NVI. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida.
e ofereçam os membros do corpo de vocês a ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Na realidade, Paulo vem construindo, desde o capítulo 4, capítulo 5, ele vem construindo um pensamento, e esse pensamento, essas instruções que ele deixa registrado na carta, ela tem como fundamento, como base, como argumento principal a morte e a ressurreição de Jesus, e é sobre isso que eu quero falar. Na semana passada, nós vimos que a Bíblia, nós estamos celebrando a Páscoa 2 vezes. A Bíblia registra a celebração da Páscoa em 2 ocasiões muito específicas e muito importantes. A primeira, inclusive, foi exatamente na ocasião da libertação dos israelitas do longo e sofrido cativeiro egípcio. E foi nesse momento que Deus então instrui o povo, por meio dos seus líderes, naquele momento, Moisés e seu irmão Arão, a celebrar a Páscoa. Eu não vou ler esse texto, porque nós já lemos na semana passada, mas está registrado no livro de Êxodo, no capítulo 12. E é interessante porque os detalhes dessa festa, intitulada como Páscoa do Senhor, incluiu um cardápio cheio de significado para os israelitas. O sofrimento, o cardápio era o cordeiro, vou falar dele daqui a pouco, que deveria ser morto, o pão asmo, que é o pão sem fermento, ervas amargas e alguns outros ingredientes ali. E esse cardápio, ele tinha um significado muito importante para o povo de Israel. Por exemplo, o pão sem fermento, porque eles tinham que comer às pressas, porque o Senhor iria naquele momento libertá-los daquela escravidão, e não dava tempo de ficar com muita cerimônia naquele momento. As ervas amargas, por exemplo, simbolizava a amargura, a angústia e o sofrimento que eles passaram durante um longo período de cativeiro no egípcio. Enfim, o cardápio tinha um significado importante para eles. O sofrimento e a opressão dos israelitas sobre o regime imperialista e opressor dos egípcios chamou a atenção de Deus. Lá em Êxodo capítulo 7, versos 7 e 8, Êxodo 3, 7 e 8, Deus chama Moisés e ele diz isso para Moisés: olha, eu estou vendo e ouvindo a aflição do meu povo sob o regime egípcio, e eu decidi livrá-los. E aí eu me lembro que em algumas dessas ocasiões eu citei isso, eu comentei isso, eu disse que Deus sempre está atento ao sofrimento do seu povo, irmãos. Deus sempre está atento, com os olhos voltados, com os ouvidos abertos e atentos para o clamor do seu povo em sofrimento. Ele ouve o clamor da nação de Israel. Ele vê com os próprios olhos o sofrimento do povo e ele decide libertá-los. Essa opressão e sofrimento foram acompanhados pelos olhos e pelos ouvidos atentos de Deus. E é assim que Deus faz na nossa vida. Em todos os momentos, incluindo os momentos de luta, incluindo os momentos de angústia, de dor, de sofrimento, nunca se esqueça disso. Os olhos do Senhor estão voltados para a sua vida. Nunca se esqueça disso. Não importa o momento, a luta, a situação, a circunstância, os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir o seu clamor. E Ele vê, Ele ouve o clamor do seu povo e decide libertá-los. E quando Deus decide fazer alguma coisa, irmãos, quem pode impedir? Quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? E nós também vimos que a ação de Deus sempre está relacionada com a sua identidade
e com o seu propósito. Ou seja, o que Deus faz revela quem Ele é. E nesse contexto de libertação, nós aprendemos que o nosso Deus é um Deus libertador. Aleluia, Ele age para libertar o seu povo e conduzi-los a uma terra boa, uma terra vasta, onde há leite e mel, mas lá, numa figura de linguagem para dizer que aquela terra era boa, tudo que planta lá nasce, né? E nasce com fartura, e produz com fartura. Mas nós sabemos, eu não vou entrar nos detalhes, Israel tem uma longa jornada pelo deserto, que durou 40 anos por causa da dureza do coração do povo. E quando eles chegam em Canaã, eles encontram lá povos instalados e vivendo ali. Ou seja, eles precisariam conquistar a terra. E essa celebração da Páscoa, naquele momento, representava exatamente essa realidade, irmãos. A libertação do cativeiro egípcio. E aí os detalhes nós mencionamos, eu não vou citar novamente, mas esse detalhe eu quero incluir nesse momento da mensagem, é que um cordeiro deveria ser sacrificado. Cada família deveria separar um cordeiro macho de 1 ano sem defeito. E o animal deveria ser sacrificado, o sangue deveria ser passado nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas onde os israelitas comeriam o animal. E isso pouparia eles do anjo destruidor que passaria pelo Egito e mataria todos os primogênitos, desde o filho mais velho de Faraó, que assumiria, que seria o sucessor para assumir o trono, como o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço. O texto diz que não houve uma casa, não havia uma casa onde não tinha um morto. E quando os egípcios se deram conta disso, houve um pranto generalizado. Dá para imaginar? O sofrimento. E a partir disso, então, o Faraó, que até aquele momento estava resistindo, porque Deus estava endurecendo o coração dele, naquele momento, então, ele chama Moisés e diz: olha, saiam depressa daqui, leva o seu povo com você e levem tudo o que vocês têm. E o segundo momento onde as Escrituras registram a celebração da Páscoa é no Novo Testamento. Nós lemos esse texto no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, não vamos ler novamente, mas Lucas registra o exato momento que Jesus Cristo celebra a Páscoa junto com os seus discípulos. E é essa mesma celebração que Deus havia instituído lá no Egito, no processo de libertação do seu povo. E durante essa celebração, Jesus usa os elementos ou os alimentos tradicionais da Páscoa judaica: o pão sem fermento e o suco de uva, e o vinho, o suco de uva, e o vinho, suco de uva que nós bebemos aqui, lá eles bebiam vinho. E nesse momento, irmãos, Jesus dá um novo significado a esses elementos. O pão seria o seu corpo, que seria entregue em favor deles. E o cálice é o cálice que ele menciona como cálice da nova aliança no seu sangue, que seria derramado em favor deles. E eu fiz essa citação na semana passada, dizendo que na antiga aliança precisava acontecer derramamento de sangue através do sacrifício de um animal, para que a ira de Deus se desviasse do povo e eles obtivessem o perdão de Deus.
E Jesus diz: olha, esse cálice representa a nova aliança no meu sangue. O que ele estava dizendo é que o cordeiro que deveria ser sacrificado na Páscoa seria ele mesmo. E quando a gente olha a sequência da narrativa nos evangelhos, é exatamente isso que nós vamos verificar. Jesus sendo levado para ser interrogado, condenado e morto, pregado numa cruz. E hoje, irmãos, nessa abordagem, eu quero trazer essa realidade novamente da morte e da ressurreição de Jesus a partir da perspectiva paulina. E o que o apóstolo Paulo nos ensina, esse texto que nós lemos, irmãos, é fantástico. Eu vou trazer alguns pontos aqui, o que é possível no tempo, mas vale a pena durante a semana voltar nesse texto, mergulhar nele, extrair as riquezas que Paulo escreveu aqui. E o que o apóstolo Paulo nos ensina vai além de uma celebração que é lembrada pelos cristãos uma vez ao ano. O que Paulo nos ensina, o que ele faz ao escrever esse texto fantástico, ele aponta um caminho muito mais profundo, e nesse caminho, nós então nos encontramos com Cristo, nós nos conectamos diretamente com Jesus, e é um caminho, nós sabemos que envolve autonegação e morte, que inclusive Jesus nunca escondeu essa realidade daqueles que queriam segui-lo, não é verdade? Isso está bem claro nos evangelhos. Por exemplo, Lucas 9, 23. Jesus está cercado por uma multidão de pessoas e ele olha para aquela multidão de pessoas e diz assim para eles: olha, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. E aquele que perder a sua vida por causa de mim, a salvará. E uma pergunta, irmãos, é importante a partir desse texto. Eu quero compartilhá-la com vocês. Como Paulo, nesse texto que nós lemos, ele relaciona a morte e ressurreição de Cristo com a realidade dos cristãos? Essa é uma pergunta-chave. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar a partir disso é a resposta que ele dá a partir das próprias perguntas que ele vai levantando. Vocês perceberam que ele começa o texto, o capítulo 6, com algumas perguntas? E são essas respostas que expressam, que mostram para nós a ideia central do capítulo, que é um desses pontos. O primeiro, a morte para o pecado. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: a morte para o pecado é uma realidade na vida dos discípulos de Jesus. Romanos 6, 1 e 2, nós lemos aqui, eu vou repetir as perguntas. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Olha só. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O que Paulo nos lembra aqui, irmãos, nesse primeiro ponto, é que a graça não é uma licença para continuar pecando. Pelo contrário, a graça é o poder de Deus para vencermos o pecado. Amém? Você crê nisso? É o que ele está nos lembrando aqui, já logo no início.
O pastor, não sei se vocês conhecem ou já fizeram leitura de algum livro dele, chamado Dietrich Bonhoeffer. Foi um pastor alemão morto no regime nazista por enforcamento. Ele foi acusado pelo regimento nazista de conspirar contra a vida de Adolf Hitler. E por causa disso, ele então é conduzido a um campo de concentração. A história dele é muito interessante. Eu vou dar um resumo aqui, mas vale a pena depois estudar. Ele então é levado junto com várias outras pessoas, a maioria deles judeus, e ele então fica aprisionado nesse campo de concentração, aguardando o dia da sua morte. Se eu não me engano, foi no dia 9 de abril de 1945. Morte por enforcamento. E foi interessante porque Bonhoeffer, ele mesmo preso, ele escrevia textos bíblicos em papeizinhos de embalagem de pão, de papel, uns pedacinhos pequenos, e distribuía. E mesmo preso, ele continuou divulgando a palavra de Deus. E depois da sua morte, a sua família só ficou sabendo da sua morte meses depois. Por que eu estou citando Bonhoeffer aqui? Porque ele diz uma coisa sobre a graça muito importante. Ele disse assim, que a graça barata justifica o pecado, não o pecador, enquanto a graça custosa exige discipulado, obediência e fidelidade a Cristo. Olha só. A graça barata justifica o pecado, não o pecador. Enquanto a graça custosa, ou aquela que tem um alto preço, exige discipulado, obediência e fidelidade a Cristo. Voltando para o texto, o argumento de Paulo, irmãos, nesse texto que nós lemos, tem como base o batismo. Que nós sabemos, foi falado hoje, explicado hoje de manhã, o batismo é um rito de iniciação na caminhada cristã e que nos coloca num relacionamento com Jesus. E nós sabemos, irmãos, que é a partir desse relacionamento que a condição do cristão em relação a Deus e em relação ao poder do pecado, ela muda. E eu fiz aqui eu destaquei aqui alguns pontos dessa mudança. Primeiro, em relação a Deus, olha só Romanos 5:1. Volta um pouquinho sua Bíblia. Romanos capítulo 5, verso 1. Enquanto a gente lê esses textos, vai percebendo a mudança na condição. A partir do momento que nós iniciamos um relacionamento firme, sincero e verdadeiro com Cristo. Olha só, em relação a Deus, de condenados, nós passamos a ser justificados. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que bênção, hein? Glória a Deus, que privilégio, hein? Fala sério, Raquel, que bênção, hein? Amém. Em relação a Deus, olha só, de condenados para justificados, de inimigos, nós passamos a ser reconciliados com Deus. Romanos 5 ainda, agora dá uma olhada aí nos versos 9 e 10. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu filho, quanto mais agora,
tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Aleluia! Olha só, percebe claramente no texto uma mudança nítida, uma mudança radical, uma mudança profunda de condição, de condenados pela fé em Cristo, nós passamos a ser justificados. E de inimigos de Deus, nós passamos pela fé em Cristo a sermos reconciliados com Deus. E tudo isso por causa do quê? Do sangue de Jesus, que foi consumado, derramado naquela cruz. Aleluia! E aí nós desfrutamos de alguns benefícios dessa nova condição. Primeiro, tá, olha lá, paz com Deus, reconciliação e salvação. Agora em Cristo nós temos paz com Deus. E em relação ao pecado, o que mudou na nossa condição em relação ao pecado, agora unidos com Cristo? Nós somos libertos da escravidão do pecado. Aqui, irmãos, nós precisamos entender um princípio bíblico importante. Antes de Cristo, ou sem conhecer a Deus, separados de Deus, o ser humano vive uma condição muito triste. Uma condição muito difícil, muito assoladora. É a condição quando ele está sob o domínio do pecado. Ou seja, há um jugo de escravidão do pecado imperando sobre a vida dessa pessoa. Mas quando Cristo vem, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, ela crê em Jesus Cristo, se une a Ele pela fé e inicia-se então uma caminhada com Cristo, essa condição dessa pessoa em relação ao pecado, ela muda radicalmente. Porque é isso que Jesus faz na nossa vida. Ele provoca em nós mudanças radicais. Você crê nisso? Algumas mudanças, inclusive, elas são em processo, elas vão acontecendo gradativamente. Mas olha só, nós somos libertos desse jugo, da escravidão do pecado. Isso significa que em Cristo, o pecado não exerce mais domínio sobre nós, a ponto de continuarmos repetindo as mesmas transgressões, os mesmos pecados. O jugo do pecado que nos escravizava foi quebrado por Cristo através da sua morte. E em Cristo, a vitória sobre o pecado, irmãos, é possível. A vitória sobre o pecado é possível. E um outro ponto importante na nossa caminhada, pensando nessa questão do pecado ainda, é lembrar, irmãos, que isso não significa que nós não seremos mais tentados pelo pecado. Não significa que a sua luta contra o pecado, ela terminou. Ela não terminou. O velho homem precisa ser crucificado todos os dias. Todos os dias. A natureza pecaminosa continua fazendo parte da existência humana, como o próprio apóstolo Paulo deixa claro, a partir da sua própria realidade. E eu quero ler 2 textos junto com vocês, para enfatizar e para fundamentar melhor o que eu estou dizendo aqui. O primeiro texto é Romanos 7, só passa aí algumas páginas, 2 páginas da sua Bíblia. Romanos capítulo 7. Versos 14 ao 20. Perceba que Paulo aqui está escrevendo a partir da própria realidade dele. E olha o que ele escreve. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou.
pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço. Olha a luta, irmãos, dele em relação a essa realidade sobre o pecado. Olha, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Olha só, o apóstolo Paulo escrevendo sobre a realidade dele. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim. Olha, presta atenção nas palavras que precisas e reais que ele está usando aqui. Sei que nada de bom habita em mim. Verso 18, eu estou lendo. Isto é, em minha carne, ou seja, na natureza humana. Porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Isso lança aos nossos olhos, irmãos, ao nosso coração, uma realidade importante sobre o pecado. Significa que nós continuaremos sendo tentados pelo pecado. Significa que a sua e a minha luta contra o pecado, que é tudo, se formos definir biblicamente o que é pecado, é tudo o que fere a santidade de Deus. É tudo o que desagrada o coração do Senhor. Tudo que entra, que cabe nessa definição é pecado. Portanto, nós não podemos nessa caminhada baixar a guarda, porque nós continuaremos sim sendo tentados. Mas lembre-se, a graça de Deus é o poder para vencermos o pecado. Amém? Aleluia. E o outro texto, abre junto comigo, Gálatas, onde Paulo retrata também essa realidade. Gálatas capítulo 5. Versos 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha só, Paulo trazendo essa realidade. E aqui tem uma chave importante para nós. Para vencer o pecado, nós precisamos viver pelo Espírito. Nós precisamos, isso não acontece, irmãos, de maneira automática na nossa vida. Nós precisamos buscar essa vida no Espírito. Nós precisamos alimentar essa vida no Espírito. E nós sabemos, não é novidade, segredo para ninguém aqui, que buscar viver pelo Espírito e viver no Espírito passa por uma vida de disciplina, em oração, em jejum, na meditação da palavra, em comunhão com a igreja, em comunhão uns com os outros. E nós não podemos perder isso de vista. E o segundo ponto, fazendo essa aplicação, essa relação da morte e da ressurreição de Jesus com a nossa realidade como cristãos, é a realidade da ressurreição, que aponta, irmãos, para uma nova vida. Você recebeu uma nova vida quando Cristo ressuscitou. Amém? Aleluia, você crê nisso? E essa nova vida, Paulo traz aqui no texto, que ela acontece, que ela dá início, que ela marca a nossa vida a partir da nossa união com Jesus, com Cristo. Aliás, nova vida
Eu não vou ler esse texto, mas vale muito a pena anotar e ler, estudar durante a semana. Nova vida no sentido completo. É isso que Jesus veio nos dar, irmãos. Nova vida no sentido completo. Amém? Somente Jesus pode nos dar essa vida. E lá em João 10:10, esse texto é conhecido de todos nós. E Jesus, ele traz essa realidade nesse texto a partir da cura de um cego de nascença. Eu não vou entrar aqui nos detalhes também por causa do tempo, mas esse episódio bíblico é fantástico, irmãos. Porque um cego de nascença, vou resumir para vocês, foi curado. Um cego de nascença foi curado por Jesus. E de uma maneira assim muito inusitada. Jesus pega barro do chão, mistura com a sua saliva e bota no olho do rapaz. E ele é curado pelo poder de Deus. E aí os fariseus, os religiosos, ficam nervosos, irritados, porque Jesus realiza aquela cura no sábado. E eles começam a questionar o cego que havia sido curado, eles começam a questionar os pais do rapaz. E chega nesse momento, João 10:10, por causa dessa insistência desses religiosos, dessa incredulidade, dessa dureza de coração, Jesus diz assim, ó, o ladrão, lembra desse texto? Quem lembra, cita junto comigo. Vamos lá, João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aleluia! Glória a Deus, que bênção. Eu vim para que vocês tenham vida e vida completa. Vida abundante, irmão, significa em Cristo vida completa, abundante, em todos os sentidos. Tá certo que nós vamos contemplar isso de uma maneira total, de uma totalidade na eternidade, quando nós também formos ressuscitados da morte. Mas o fato é que Cristo veio, se entregou por nós, nos deu essa vida abundante para vivermos ela e desfrutarmos dela já no presente. Um outro ponto que Paulo traz com clareza nesse texto fantástico que ele escreve aos Romanos, é que a ressurreição, relacionar a ressurreição de Cristo com a nossa realidade, irmãos, nos lembra que nós estávamos mortos e agora nós estamos vivos. Certamente eu não estou falando de morte física, o texto não está falando de morte física, mas ele está falando de morte espiritual. Nós estávamos mortos, mas em Cristo agora nós estamos vivos. Isso faz sentido para você? E essa nova vida, eu falei agora, inclui a totalidade do nosso ser. Nessa perspectiva de Paulo, irmãos, significa abandonar a velha vida marcada por hábitos negativos que desagradam a Deus. E essa nova vida é fruto da nossa reconciliação com Deus mediante a fé em Jesus. Vamos citar outro texto aqui juntos, 2 Coríntios 5:17. Vamos lá? O que está escrito em 2 Coríntios 5:17? Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Amém, aleluia. Isso significa na prática, irmãos, na nossa caminhada cristã, dia a dia. Isso significa na prática, na real, despir-se do velho homem e se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade.
Amém? A gente só pode vestir o novo quando a gente tira o velho. A gente só pode viver a realidade do novo quando o velho é morto, é sepultado e ressurge o novo. E essa foi a súplica de Paulo para os cristãos lá em Éfeso. Esse texto eu quero ler junto com vocês também. Abre comigo, Efésios capítulo 4, versículo... Olha o versículo 1. Efésios 4, 1. Onde mostra a súplica de Paulo para os crentes ali em Éfeso. Efésios 4, 1. Como prisioneiro no Senhor, eu rogo. Olha só, eu suplico que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Agora, dá um salto lá para o versículo 22. Olha só, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Olha só, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Olha que interessante, porque ele segue a linha de pensamento nesse argumento. Olha o versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve o quê? Abandonar a mentira e falar a verdade. Olha só, ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E aí ele segue, quando ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E ele segue então as suas instruções a partir da sua súplica. E eu quero, irmãos, concluir. Eu sei que todo mundo está cansado por causa das nossas atividades intensas nessa semana e nesse dia. Pode dar mais um enter, Davi? Isso, obrigado. Eu quero concluir, irmãos, afirmando, à luz do texto bíblico, alguns pontos aqui resumidos que eu trouxe para nós nessa noite, que o caminho do cristão se dá no espelho do caminho de Cristo. Isso significa que nós precisamos crucificar o velho homem e a sua natureza pecaminosa diariamente. E viver pela fé, pela obediência, a nova vida que recebemos de Cristo por seu grande amor com que Ele nos amou. Nós não podemos esquecer, irmãos, nessa longa caminhada desafiadora, é um privilégio seguir os passos de Jesus, é ou não é? Aqueles que estão caminhando aqui há algum tempo já, é um privilégio seguir os passos de Jesus, irmãos. Mas segui-lo envolve, nos conecta a grandes desafios, a grandes responsabilidades. E nessa noite eu quero deixar uma palavra de encorajamento para cada um de vocês. E quem nos encoraja é o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve um dos textos que eu considero mais extraordinários, mais fantásticos das Escrituras. E nesse texto, Paulo está fazendo referência, por exemplo, no contexto imediato, depois você olha, eu não vou entrar nos detalhes, ele está fazendo referência à glória futura que nos aguarda quando o nosso Senhor Jesus voltar. E o que ele vai dizer ali em Romanos, no capítulo 8, olha, os nossos sofrimentos não se comparam com a glória que nós haveremos de contemplar quando estivermos com o nosso Cristo. Isso é maravilhoso. E ele fazendo referência a essa glória futura que nos aguarda, mas nos aguarda, irmãos, não significa que a nossa jornada ela terminou, que ela está concluída. Pelo contrário, nós estamos na sequência, nós estamos na caminhada, nós estamos no processo de um dia contemplarmos essa glória. E é por isso que esse texto traz uma força importante para nós nessa caminhada. E Paulo está citando em Romanos 8,36 o Salmo 44.
No verso 22, que foi um salmo composto, um poema composto pelos coraitas, que foram descendentes de Corá, e Corá foi bisneto de Levi, lembra? E Levi foi um dos 12 filhos de quem? De Jacó. E Paulo, olha que coisa interessante, irmãos, ele extrai o Salmo 44 e escreve e aplica na sua carta no momento que traz uma força significativa para aqueles irmãos. Olha o que ele diz, Romanos 8,36, citação do Salmo 44, verso 22, por amor de ti. Vamos ler junto esse texto, esse versículo? Vamos lá, Romanos 8,36. Vamos junto comigo. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Olha só, por amor de quem? Por amor de ti, Senhor Jesus. Por amor de ti. Nós enfrentamos, é fácil enfrentar a morte todo dia, irmãos? Nós sabemos que tipo de morte nós estamos falando aqui. A morte do velho eu. A morte da velha natureza humana pecaminosa. É fácil, irmãos, enfrentar essa morte todos os dias? E é importante, interessante pensar na questão da morte, porque a morte é o fim de uma jornada, irmãos. Já parou para pensar nisso? A morte é o fim de uma sequência. Pois da morte, o que resta? Acabou. E ele está dizendo, Senhor, por amor a ti, nós enfrentamos a morte. Todos os dias. E nós, certamente, irmãos, não queremos que a nossa jornada cristã, ela tenha um fim. Não é mesmo? Nós não queremos. Pelo contrário, nós oramos, nós nos firmamos em Cristo, na sua palavra, na sua igreja, para que a gente continue firmes nessa jornada. E o que ele está trazendo aqui, olha, em outras palavras, seguir em frente. Seguir os passos de Jesus significa que, por amor a Ele, nós enfrentamos a morte todos os dias. Porque nós somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. E eu quero encerrar, irmãos, dizendo que a vida dos discípulos de Jesus precisa ser marcada pela transformação. Romanos 12, 1, 2, Paulo diz que essa transformação, ela começa com a renovação da nossa mente. Eu quero concluir afirmando que estar em Cristo significa ser uma nova pessoa. Deixar a velha vida e viver com intensidade e obediência a nova vida que nós recebemos em Cristo. E eu quero fechar com uma reflexão, citando um dos textos também mais fantásticos das Escrituras, Evangelho de João 20, 24 a 27. Esse texto é muito importante, irmãos. Ele traz para nós uma reflexão extremamente profunda. Lógico, eu aqui vou só fazer uma citação e vou lançar a reflexão para vocês à luz desse texto. João 20, 24 a 27. O que está acontecendo ali nessa narrativa? Jesus ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou. E depois da sua ressurreição, ele apareceu aos discípulos. O texto diz que eles estavam num lugar, as portas trancadas, porque eles estavam com medo do Império Romano, que acabara de crucificar o Senhor, o mestre deles. E o texto diz que Jesus está lá,
aparece no meio deles, atravessou a porta. Um corpo ressurreto atravessa a porta. E quando ele vê os discípulos, ele anuncia uma paz. Ele diz: olha, paz seja com vocês. Paz seja convosco. E quando ele aparece, é aqui que eu quero chamar a sua atenção, irmãos. Eu vou fechar com isso. Ele aparece com as marcas da crucificação. E eu vou ser sincero para vocês. Esse texto, essa aparição de Jesus com as marcas da crucificação após a ressurreição, sempre me intrigou. Eu ficava pensando, mas por que Jesus, após a ressurreição, aparece com as marcas dos cravos na mão, nas mãos, nos pés e com um buraco, furo do lado, provocado pela lança do soldado romano? Por que Jesus aparece com as marcas da crucificação? E quando a gente olha o texto, se você der uma olhadinha aí rapidinho, você vai perceber que no momento que Jesus aparece para os discípulos, tinha um deles que não estava lá. Quem era? Tomé. E quando os outros que estavam, que viram Jesus com os próprios olhos, anunciam isso para Tomé, o Senhor ressuscitou. Nós vimos ele. O que Tomé diz? Eu só creio se eu ver. E não só isso, não bastou só ver. Ele fala mais, ele fala, olha, eu só creio se eu colocar a mão nos buracos, nas marcas das mãos dele. E do lado, colocar o dedo lá do lado da abertura. Aí eu creio. Passou uma semana, eles estão trancados de novo com medo dos romanos. Quem aparece entre eles? O Jesus ressurreto. E Jesus anuncia: a paz seja com vocês. E ele chama Tomé. E esse texto, irmão, sempre me intrigou. Eu fiquei pensando, por que será que Jesus ressuscita com as marcas da crucificação? Será que foi só para Tomé crer? Ou também para nos ensinar que as marcas da obediência, porque esse é o significado das marcas no corpo de Jesus. Ele foi obediente e obediente até a morte. E morte de... Ou também para nos ensinar que as marcas da obediência precisam aparecer na nossa vida. Feche os seus olhos por um instante. Eu gostaria que você pensasse um pouco, refletisse com sinceridade no que Deus ministrou ao seu coração agora por meio da palavra dele. Eu gostaria que vocês, irmãos, refletisse, fazendo essa aplicação da realidade da morte e da ressurreição de Jesus na sua vida, como discípulos dele. Quais as implicações disso na sua vida? As implicações práticas. O que de fato a morte e a ressurreição de Jesus representa para nós? E a partir dessa reflexão, eu gostaria que você orasse ao Senhor. E que você pensasse na profundidade dessa morte e ressurreição aplicada na nossa vida como discípulos de Jesus, quais as implicações disso, quais os benefícios disso.
E o que essa realidade tem mudado em você, tem mudado em mim e em nós. Senhor, obrigado por essa noite especial. Obrigado especialmente por tua presença viva. O Senhor ressuscitou, venceu a morte de uma vez por todas. E eu quero te agradecer por sua vitória sobre a morte e pela realidade da sua morte, da sua ressurreição, devidamente aplicada na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão aqui. Algumas considerações foram importantes, nós destacamos. Primeiro, a morte para o pecado. É despir-se do velho e se vestir do novo. E a segunda foi a realidade da ressurreição. E o que isso tem a ver conosco? No dia a dia, na nossa caminhada, na nossa existência, na nosso desenvolvimento como pessoas e como discípulos do Senhor nesse mundo. Ajuda-nos, que a sua graça seja abundante sobre nós e que, de fato, a realidade da sua morte e da sua ressurreição mude as nossas vidas. E continuemos caminhando a passos resolutos, assim como o Senhor caminhou resolutamente para Jerusalém, onde o Senhor seria morto, crucificado. Nós queremos seguir nessa jornada resolutos, firmados em Ti e firmados na Tua palavra. Senhor, ajuda-nos. É o meu clamor. E que a realidade da morte e ressurreição do Senhor provoque mudanças profundas em nós. Deixe marcas profundas na nossa vida. E uma dessas marcas seja a obediência. Seja uma vida transformada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, obrigado. Eu quero, antes de encerrar, eu queria chamar a Miti.